Pessoal, bom dia, né? Nós vamos dar início aí a mais uma TPC, né? Hoje estamos separados, matemática de ciência da natureza, né? Então, um bom dia a todos, né? Meu nome é Maitê, PCNP de Ciências. Estaremos aí nessa manhã falando um Alô? pouquinho com vocês Ô, mãe, sobre a ela tá recuperação. atendendo aqui o telefone, ela falou que depois ela liga, porque ela tá trabalhando. Liga seu microfone. Passa a palavra, então. Deu para escutar antes que eu falei? Não, fala de novo, por favor. Bom dia, né? Meu nome é Maitê, PCNP de Ciências. Que tenhamos uma ótima manhã, né, de formação. E eu passo a palavra para a Eliene se apresentar. Bom dia, meu nome é Eliane Diniz, estou como PCNP de Biologia na diretoria. Desejo para a gente uma ótima manhã de trabalho. Passo a palavra para o William. Bom dia, pessoal. Estou como PCNP de Química, sou William Guerra, e graças a Deus é nos dado a oportunidade de mais uma manhã nós estarmos todos juntos para esta ATPC. Eu quero, antes de nós projetarmos as telas, quero fazer alguns combinados com vocês. Esta reunião de ATPC está sendo gravada. Aquele professor que nos sente à vontade pode só fechar a câmera, não tem problema. Aquele se sentir tranquilo pode deixar a câmera aberta. O áudio, vamos combinar para que todos os professores fiquem com o áudio fechado durante a nossa apresentação. Se você quiser fazer o uso da palavra, clica na mãozinha, onde você fará o uso da palavra e nós permitiremos abrir o seu microfone, certo? Outro detalhe, o link da lista de presença para os professores que vão assistir no período da tarde, ele estará disponível na descrição do vídeo, certo? Então, essa lista de presença é somente para os professores que vão assistir a apresentação no período da tarde. O período da manhã, nós vamos tirar a lista aqui no final da reunião. Não há necessidade de clicar em nenhum link, certo? Então, vamos para as apresentações dos slides. Pessoal, só para lembrar, né, que essa sala de reunião é para professores de ciência da natureza, tá? Matemática é em outro link. É isso, eu ia falar para vocês que no decorrer do chat aqui da reunião, nós vamos colocar o link de matemática, se porventura tiver algum professor de matemática, para ele se direcionar à sala de matemática. Hoje, somente os professores de ciências da natureza. Próximo. Para iniciar a nossa reunião de hoje, nós ouviremos uma música pelo título Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda. Aí, antes de nós ouvirmos a música, eu vou falar um pouquinho da biografia de Chico Buarque para vocês. Chico Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque de Holanda, nasceu no Rio de Janeiro. Ele é filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista Maria Amélia Cesário Alvim. Chico Buarque é músico, dramaturgo, escritor brasileiro. Revelou-se ao público quando ganhou a música A Banda, interpretada por Nara Leão. O primeiro festival... Um pouquinho, porque a voz está tão baixa de música... Será que por quê? Isso. O primeiro festival de música popular brasileira de Chico logo conquistou reconhecimento de críticos e público. Além de compositor e cantor, Chico também é escritor com uma série de livros lançados e traduzidos. Em 2019, ele recebeu Prêmio Camões, 31ª edição, pelas obras publicadas. No universo da música, fez parceria com compositores e intérpretes de grande destaque, entre eles Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, Baden Powell, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Edu Lobo e Francis Rime.
Quando se fala de música da ditadura, é impossível não lembrar das canções de Chico Buarque. Grande crítico do regime, o compositor é responsável por algumas das letras mais incríveis do período, abusando de metáforas para driblar a censura. Para cantar a música Roda Viva, de Chico Buarque, convidamos o Fernando Veloso Diniz, que ele é casado com Helene Diniz e Regina, pai de Maria Eduarda, Maria Isabel, Luiz Fernando e João Paulo. Ele é barítono, estuda canto desde 2001, dedicando-se mais ao canto lírico. Atualmente é integrante do Ensemble Vocal, que é a Orquestra Sinfônica de Franca, que apresenta um repertório mais eclético. Passo a palavra ao nosso convidado, Fernando Veloso Diniz, que fará a apresentação da música Roda Viva. Em dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda vive e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar, mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, e a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Eu queria agradecer a todos, né, o convite, dizer que estou muito contente assim, em poder participar um pouquinho, mostrar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou o Fernando,
Eu sou integrante do Ensemble Vocal Ost, né, que acompanha a Orquestra Sinfônica de Franca. Sou cantor lá e faço também trabalhos individuais. Eu canto profissionalmente, mas o violão eu não toco profissionalmente, não. É só para quebrar um galho. E essa música nós fizemos um arranjo adaptado, né, para cantar a 3 vozes no próprio ensemble. Então aqui eu tive que fazer uma nova redução para cantar sozinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns, Fernando. Muito obrigado pela apresentação e muito obrigado por ter aceito o convite. É isso aí, uma das peças raras da nossa cidade aí, apresentando um pouquinho do seu talento. Acredito que haverá outras oportunidades para você também contribuir com a nossa rede. Para mim será sempre um prazer poder participar. Muito Tá, obrigado. joia. Obrigada, Fernando. Vamos continuando? Só agradecer a professora Maria Rita, que fez brilhantemente aqui a tradução em Libras da música, brilhantou ainda mais a manhã de hoje. Obrigada. Joia, muito bom. Vamos para os objetivos desta manhã de estudo. Os objetivos de hoje é retomar informações importantes do plano de retomada e programa de recuperação e aprofundamento. Então, vocês vão perceber que durante as nossas apresentações, nós vamos retomar alguns documentos oficiais relacionados a essa retomada e programa de recuperação e aprofundamento para a nossa área de ciência da natureza. Como nós devemos fazer, agir, atentar para a nova grade de distribuição das ATPCs. Então, vocês vão perceber que houve algumas mudanças e há necessidade de nós atentarmos para essas mudanças. Apresentaremos também exemplos metodológicos de recuperação em ciências da natureza. Nós vamos dar algumas dicas, algumas informações fundamentadas nas orientações que veio da Secretaria. Sanar possíveis dúvidas e reforçar as orientações sobre recuperação e aprofundamento. Passo a palavra agora para Maitê, que dará continuidade com as informações de estudo. Então, dando continuidade, né? Pode passar, por favor. Vamos, então, retomar, né, um pouquinho sobre o programa de recuperação e aprofundamento. Então, já foi falado, né, várias vezes, mas a gente achou importante fazer essa retomada, né, para ficar mais claro, né, talvez ainda tenha algumas dúvidas, né, entre os professores. Então, estamos hoje para retomar e tirar dúvidas aí que estão pendentes. Então, o programa de recuperação, ele iniciou com a formação. Então, esse período em que nós estamos, iniciado dia 31 de agosto, é um período para formação, para depois vocês trabalharem essa recuperação no retorno das aulas presenciais. Porque tem algumas dúvidas ainda assim, já é para começar a trabalhar a recuperação? Ainda não, né? Esse momento é para estudo, para formação dos professores, para que quando voltarem às aulas presenciais, dê início aí, então, à recuperação. Professor facilitador, também é uma dúvida, né? O professor facilitador, ele é apenas para língua portuguesa e matemática. Os outros componentes não têm professor facilitador. Então, quando vocês ouvirem falar de professor facilitador, talvez fica com dúvida, mas vai ter também de ciências, vai ter de biologia, ou química, ou física? Não, é apenas para língua portuguesa e matemática. É um professor que vai apoiar o coordenador na escola durante as ATPCs de recuperação. Tá? Então, ele também participa da formação que o PC participa, sempre uma semana antes da semana que vai acontecer a formação para os professores, né, sobre a recuperação, e aí ele vai auxiliar, mas só para português e matemática.
Em relação à grade de ATPC, também temos uma diferença, né? Temos aí 2 semanas, semana A e semana B. A grade de ATPC de língua portuguesa e matemática na semana B, ela é diferente, né, da grade de ciências da natureza e ciências humanas. Então, na semana B, só para dar uma relembrada, que vai ser a semana que vem, né, os professores realizam a TPC no Centro de Mídias, das 9h15 ao 12h15. Então, no começo da manhã, é a TPC da escola, né, todo mundo junto, língua portuguesa, matemática, ciência da natureza. Depois, vai para o Centro de Mídias, onde os professores de ciências da natureza ficam da 9h15 até 12h15. O professor, pode passar, Helene, que eu acho que é melhor que eu mostre na tabela. Por favor. Aqui, ó, para vocês entenderem melhor, né? Quem ainda ficou com alguma dúvida em relação às ATPCs. A semana A é que a gente está agora. Então, são 2 ATPCs da escola, né? Com 2 depois da DE. Então, de manhã é ao vivo, à tarde é reprise da DE e da EFAP também. De manhã é ao vivo e à tarde é reprise. Da EFAP depois inicia às 10 e vai até 12h15. Então, essa é a semana que nós estamos, a semana A. A semana que vem, que é a semana B, tem essa diferença entre os professores de língua portuguesa e matemática e os professores de ciências da natureza e ciências humanas. Então, vocês que são de ciências da natureza, tem 3 ATPCs geral, né, da escola, junto com os professores de matemática. E depois, quando vocês vão para a EFAP, fica direto na EFAP. Não retorna para a escola junto com matemática, porque a matemática retorna para a escola de novo. Ciências da natureza não retorna para a escola, tá? Até aqui tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Outra coisa que eu queria falar para deixar esclarecido, né? Se o professor tem, por exemplo, aula de química e matemática, né? Mas ele tem lá 6 aulas de química e 20 de matemática. Ele vai acompanhar onde ele tem mais aulas. Então, ele vai acompanhar matemática, que é onde tem mais aulas. Ou se for ao contrário, ele tem lá 5 aulas de matemática e 20 de química. Então, ele acompanha a ATPC de química. Depois, se tiver alguma dúvida em relação a outro componente, tem as gravações, né, das ATPCs, que o professor pode recorrer a ela para tirar a dúvida desse outro componente que ele ministra a aula. Tá joia? Alguma pergunta? Então pode continuar, Eliane, por favor. Então, ó, vamos retomar um pouquinho, né, sobre, então, o programa de recuperação. Formações para os professores. Então, o objetivo dessas formações na ATPC é apoiar os professores no desenvolvimento das habilidades essenciais para que o estudante possa seguir sua trajetória escolar, garantindo o que deve aprender em 2020 em cada componente. Então, essas formações lá na TPC da EFAP, que vai ser específica da recuperação na semana B, né, é para auxiliar o professor, né, no desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Já o programa de recuperação e aprofundamento, o objetivo... Espera que o Lopes está aqui na minha frente. O objetivo do programa é proporcionar ao aluno a possibilidade de aprender aquilo que é essencial e deverá ser aprendido para seguir sua trajetória para a série ou ano seguinte. Além disso, o programa contemplará estratégias que objetiva rever e recuperar os conhecimentos que não foram aprendidos e também são essenciais para o estudante continuar aprendendo. Então, resumindo, né,
é a possibilidade de aprender aquilo que é essencial. Então, o programa de recuperação e aprofundamento, vocês vão ver que ele tem as habilidades essenciais, ele tem as habilidades de suporte, que isso vai ser detalhado, né, hoje ainda pela Eliene, pelo William, quando eles forem exemplificar, tá? Pode passar, por favor, Eliene. Recuperação e aprofundamento, né? Então, pegando aquela frase anterior, né? Aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir sua trajetória para a série seguinte. Tem habilidades, esse quadro de habilidades, né? Vou falar ainda um pouquinho para frente, mas ele ainda vai sair, né? As habilidades essenciais da recuperação ainda não foram disponibilizadas da área de ciências da natureza. E aí, essas habilidades essenciais, elas podem ser do ano série em que o aluno está ou não. Então, quando a gente observa as habilidades que saiu de matemática, por exemplo, as essenciais da recuperação, tem habilidade essencial de matemática que talvez nem é daquele ano série que o aluno está. Mas na análise que foi feita, percebeu que essa habilidade é essencial para que o aluno consiga seguir sua trajetória, né? Então, ó, selecionar o que o aluno deve aprender ainda em 2020 em cada componente curricular para ele avançar para o ano seguinte. Então, vai selecionar o que ele tem que aprender, né, o que é necessário, e aí, o que já foi trabalhado e precisa ser recuperado, vai ser feita essa análise, e o que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido. Então, tem as duas partes, né? O que foi trabalhado, mas que ele não conseguiu assimilar, que precisa ser recuperado, e aquilo que não foi trabalhado e que é necessário ser desenvolvido nesse momento. Essa indicação de como trabalhar essas habilidades, né, com os materiais, no centro de mídias e nas aulas presenciais. Então, o centro de mídias, a partir do dia 13 de outubro, vai começar a trabalhar essas habilidades essenciais nas formações, para que o professor trabalhe no presencial com o seu aluno, né? Porque a previsão de retorno é 7 de outubro, né? Essa semana seria uma semana de acolhimento, e aí a partir do dia 13 de outubro, após o feriado, já inicia a recuperação presencial com os alunos que retornarem. Alguma dúvida até aqui? Estou falando muito rápido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiserem escrever no chat também, né? A gente vai olhando depois e dando um retorno para vocês. Tá. A professora Lisney, ela é surda, né? Eu sou a Rita, eu ajudo na interpretação e ela tem uma dúvida. A pergunta: os alunos da educação especial voltarão junto com o aluno regular? O aluno da educação especial vai depender porque, assim, aqueles alunos que são de risco não poderão voltar nesse momento, né? Então, vai depender da situação de cada aluno para ser analisado se ele vai retornar no presencial ou não nesse primeiro momento, tá? Respondi? Deu para entender? Ok. Obrigada. Pode continuar, Eliane, por favor. Tá. Então, falando em avaliação diagnóstica, né? Nos demais componentes curriculares, porque é um pouquinho diferente de português e matemática. Então, virá um documento orientador, tá? Ele estava previsto até para o dia de hoje, 17 de setembro, mas a gente não tem essa data certa, se vem hoje ou não. Esse documento orientador vai apoiar os professores, né, na elaboração do diagnóstico da aprendizagem dos alunos. Então, é muito importante
que esse diagnóstico seja feito, para o professor ter ali um respaldo para ver de onde ele vai retomar, para onde, né, que caminho que ele vai seguir com os seus alunos. Formação para preparar o professor para realizar o diagnóstico e utilizá-lo para apoiar seus estudantes de acordo com as suas necessidades. Então, essa formação, a EFAP, né, já está começando nos ATPCs deles, né, e nós, na diretoria de ensino, também estaremos apoiando os professores para esse diagnóstico dos alunos. Pode passar, Eliane, por favor. Então, o que nós temos, né? Nós temos o currículo. Então, nós temos que seguir o currículo, nós temos que olhar as habilidades do nosso currículo para poder desenvolver com os nossos alunos. Então, o nosso currículo é o centro das aulas, né, das formações. Então, a partir do currículo aí, tem uma ligação entre a avaliação que vai aferir essa aprendizagem do nosso aluno, né, os materiais que vão apoiar o avanço da aprendizagem e as formações que vão trabalhar com metodologias ativas e o uso pedagógico dessas avaliações para poder subsidiar o trabalho do professor. Então, quando a gente pega o currículo, né, como centro, a gente tem que analisar essas habilidades, né, essas habilidades essenciais, essas habilidades que nós temos que pensar que são suporte para desenvolver as essenciais e trabalhar de forma coerente para que os nossos alunos, né, tenham aí maior quantidade de meios, né, de aprendizagem aí nesse momento. Tá joia? Quando a gente pensa no currículo, né, no currículo paulista nos anos finais, que é o que está em vigência já, e no currículo oficial do ensino médio, que ainda é o outro, né? Porque a partir do ano que vem que o currículo do ensino médio, o novo currículo do ensino médio irá ser colocado em prática, nós temos aí dentro do currículo a matriz de habilidades essenciais. Então, para que serve essa matriz de habilidades essenciais, né? Que já está vindo desde o início do ano, sendo elencada pela EFAP, né, pela SEDUC, junto com a EFAP, para que o professor possa ter um olhar mais assim profundo para elas, né, para ter um olhar mais específico para elas e trabalhar com os nossos alunos, né? Então, essa matriz de habilidade essencial, ela é para apoiar o desenvolvimento de aprendizagens essenciais para o percurso dos estudantes. Ah, tá repetitivo, né? Talvez alguns estão pensando, tá, mas é para a gente mesmo entender, para compreender, né? Para que serve isso? Está inventando? Não, não está inventando, né? Elas foram tiradas do currículo. São habilidades que foram tiradas do nosso currículo. Só que elas elas têm um olhar especial, sendo essenciais, né, para esse momento, sendo essenciais para a aprendizagem do nosso aluno. E aí, a partir dessa matriz de habilidades essenciais, né, ela se divide aí em língua portuguesa e matemática e os demais componentes curriculares, que é o nosso caso, né? Os demais componentes curriculares, ele tem como suporte o PNLD, Sociedade e Natureza é dos anos iniciais, tá? Ele se encontra nesse quadro, né? Porque aqui nós estamos pensando nos demais componentes curriculares desde a primeira série dos anos iniciais. Então, Sociedade e Natureza é dos anos iniciais. E o São Paulo Faz Escola, que é o nosso material aí dos anos finais e ensino médio. Língua portuguesa e matemática, né? Tem outros materiais que eles vão utilizar, né? Que é o caso aí, quem já ouviu falar do Aprender Sempre, esse é para língua portuguesa e matemática, não tem para os demais componentes. Então, os demais componentes serão orientados de como trabalhar essas habilidades com outros materiais, né? Além do São Paulo Faz Escola. E aí terá
as aulas presenciais e o centro de mídias para desenvolver aí essa matriz de habilidades essenciais, ok? Alguma pergunta? Pode continuar. Tá todo mundo muito quietinho hoje, hein? Quer falar, Gustavo? Não? Tá. O Kleber. Pode perguntar, Kleber. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Eu achei esse material muito bonito, muito bom. Mas eu tenho uma preocupação, e se vocês sabem se existe algum suporte para ajudar na captura dos alunos, porque a maior dificuldade que nós estamos tendo é de contatar esses alunos, né? Tem aluno que a gente não está conseguindo resgatar. E se tem alguma orientação, se o Estado vai ajudar, porque tem aluno que sumiu, simplesmente sumiu. Até endereço da escola na matrícula é falso, não é que é falso, mudou o endereço e a gente não acha telefone, não acha. Essa é a minha maior preocupação. Quer falar, William? Você abre o microfone? Posso falar. O Kleber, é uma questão pertinente. Portanto, tem situações que fogem um pouquinho da nossa alçada. Mas a secretaria, a equipe gestora da escola, eles já estão se mobilizando. Tem o GOI, os agentes, quais os caminhos que a escola já está fazendo? Entrando em contato por telefone, quando não, vai até a residência, se necessário for. Então, estão fazendo a utilização dos meios que estão sendo disponíveis. Por isso que esse período de recuperação, que vai retornar uma pequena parcela de alunos, de primeiro momento é para atender esses alunos mesmo, esse que você falou, esse que não teve como encontrar, mas vai ter que ter um jeito. A escola vai precisar utilizar de recursos, se mobilizar para achar o Joãozinho, a Mariazinha lá, que de algum meio ele deu um sumiço. A escola vai precisar, sim, mobilizar. Isso foge um pouco da nossa alçada enquanto PCNP e tal. Por isso que a equipe gestora da escola tem que estar bem alinhada nessas ações para poder ir sanando e aparando essas arestas. Porque vai precisar encontrar esse garoto. Ou hoje, ou amanhã, ou depois, vai ter que encontrar ele para dar um respaldo para ele enquanto escola, enquanto professor. E a sua angústia em relação a não conseguir falar com o aluno A ou com o aluno B também é a nossa. Por quê? Se você prepara ali, se propõe a estudar, a refletir com o garoto, e de repente esse menino não deu o ar da graça ali, não apareceu. Não apareceu por quê? Não tem internet, o endereço sumiu. Então, é uma angústia, sim. Mas aí nós vamos o quê? Conversando, vendo quais estratégias são mais viáveis para poder chegar até esse garoto, para quando abrir o momento do retorno dos alunos, esse jovenzinho possa ser atendido. Cristina, pediu a palavra. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Desculpa, tô aqui. O William já respondeu parte, né? E é isso mesmo, a gente pode acolher, professor, né, a sua demanda, mas a diretoria de ensino, ela tem núcleos e centros separados que cada um cuida de uma coisa. Então, a gente leva o que a gente acata aqui, a gente leva para os demais, para os centros e núcleos responsáveis, mas desta questão de como trazer o aluno para a escola é competência da gestão e da supervisão de ensino. Agora, eu penso o seguinte, professor, que trazer esse aluno para a escola é apenas uma parte da questão,
porque se esse aluno, suponhamos que a administração, a gestão da escola, consiga localizar e trazer esse aluno de volta. Se não tiver aulas interessantes, se não tiver alguma coisa que motive, esse aluno não fica. Porque quando o aluno é presencial, ele está condicionado a uma presença física, aí nós temos uma outra situação, né? Aí nós temos a questão da obrigatoriedade, pelo menos de corpo presente, ele está na escola, e é uma realidade que agora nós não temos, né? Nós temos aí que nos preocupar de como manter esse aluno. Então, a nossa preocupação é essa. Nós temos esses materiais, estamos aprendendo com, agora, a grande maioria dos professores, com a mídia, como é que nós vamos fazer isso, entrar em contato à distância com esse aluno, como enviar boas comandas para os alunos que não estão fazendo acompanhamento, né, pela internet. Então, é complicado, não é uma questão fácil, só que eu acho que ela tem esse desdobramento, que aí esse desdobramento é nosso. A busca não é nossa, não é do pedagógico, porém, nós sempre estamos procurando trazer boas práticas, né, convidando professores para apresentar boas práticas, para que seja inspirador para os outros professores que ainda não conseguiram encontrar uma forma, uma maneira de chegar até esse aluno. Mas não adianta eu ter esse aluno se eu não mantiver ele, né, com boas aulas ou alguma coisa a mais que consiga atraí-lo, né? Mas nós vamos levar a demanda para a dirigente e a supervisão de ensino. Passo a palavra. Obrigada, Cristina. Tem uma pergunta no chat, né, da Débora, que já estamos trabalhando habilidades essenciais agora na pandemia, então na recuperação virá o essencial das essenciais, é isso? Foi boa a pergunta, Débora. É o seguinte: as habilidades essenciais que vieram, né, desde o início do ano, desde quando começou esse período de pandemia, são as habilidades para serem trabalhadas no bimestre, tá? Agora virá um quadro de habilidades para ser trabalhado na recuperação. Então, são habilidades essenciais que que estão sendo elencadas, né, pela SEDUC, para que o professor trabalhe no período presencial com seus alunos, né, no período de recuperação, no momento presencial do retorno, ok? Se ficou claro... Mas sim, né, Maitê? Sim, é essencial das essenciais. Então, tem o quadro geral das essenciais, relembrando vocês, tem o quadro geral das essenciais da BNCC, que foram trazidas quase na totalidade para o currículo paulista, e para esse período de afastamento houve um recorte, né, uma diminuição desta matriz. Então, é o essencial do essencial mesmo, né? Em síntese, a professora está correta. Então, houve um recorte do quadro geral e virá um recorte também para a recuperação, para que o essencial, o mínimo possível, seja garantido este ano para a continuidade do próximo. Lembrando que o plano de recuperação, ele é para o ano de 2021, também, só que não neste formato que está sendo apresentado para 2020, será um pouquinho diferente, tá? Mas é isso mesmo, em síntese, as habilidades que virão serão um recorte do quadro. Então, veio o bimestre, vieram recortes para o primeiro, né, para concluir o primeiro bimestre, um recorte para o segundo, um recorte para o terceiro e um recorte para o período de recuperação. Obrigada, Cristina. Tem uma outra pergunta da Aline, né, no chat também, que é: e os alunos que optarem por não voltar, continuarão a ser atendidos remotamente? Então, o próprio secretário, né, já falou a respeito do híbrido. Então, terão aí as aulas presenciais, né, o retorno presencial para uma porcentagem dos alunos inicialmente, e aqueles que são de risco, né, e que ficarão em casa, até no começo, não só os de risco, mas não terá como voltar todos, né, ao mesmo tempo.
esses terão as aulas online, né? Da mesma forma que está tendo nesse momento. Então, terá o período presencial, terão as aulas presenciais para aqueles que forem retornar, mas também terá as aulas online para quem estiver em casa, tá? Serão atendidos remotamente, sim. Essa organização, né, ainda não tem se vai ter uma porcentagem de aulas que o professor vai trabalhar presencial, outra online, isso ainda não está, não veio para a gente em documento definido exatamente como vai ser, mas terá sim, tá? Continuando, né, então aqui, o entrelaçamento entre sequências e materiais regulares, né? Então, como que vai ser esse entrelaçamento? Para que vai ser, né? Para que vai ter esse entrelaçamento, que é pegar aquela habilidade que tem que ser trabalhada, né? E você entrelaçar ela com outros materiais, com livro didático, uma sequência que tenha lá na Nova Escola, por exemplo, que já foi tão indicado, né, pela secretaria. Então, quais são aí as situações, né? É para recuperar e aprofundar aprendizagens dos anos anteriores, para permitir o avanço nas habilidades do próprio ano série. Então, por exemplo, habilidades que serão essenciais para desenvolver o percurso do quarto bimestre. Então, você pode fazer esse entrelaçamento para permitir esse avanço. E para preparar o estudante para o próximo ano, né? Não só para o próximo ano, mas no caso dos alunos da terceira série do ensino médio, que estão aí preocupados com o Enem, então preparar esse estudante também para o Enem, né, para essa avaliação tão importante para ele. Então, o entrelaçamento, que até vai ser melhor falado depois no exemplo que a Eliane vai passar, para, né, essas situações, né? No todo mesmo do aluno, recuperar, aprofundar, permitir o avanço e preparar ele para o ano seguinte. Kleber pediu a palavra, pode perguntar. Com relação aos terceiros anos do ensino médio, vocês sabem de alguma possibilidade do quarto ano? Não sei. Então... Eu vi essa semana. Oi, desculpa, Maite, pode complementar. É que eu vi uma fala do secretário essa semana falando que para o ano que vem, né, eles estão vendo a possibilidade da quarta série do ensino médio. Pode falar, Cristina, se você tiver mais alguma informação. Não, é isso mesmo, né? Sim, foi dito, mas ainda nós não temos nada de concreto. O que a gente tem é isso, que, né, que está em estudo, aí o aluno concluiria a terceira série este ano, mas o ano que vem ele teria a opção de cursar este quarto ano, né? Mas ele concluiria este ano. Não ficaria a conclusão para este quarto ano, né? Foi isso que eu entendi, que o aluno concluiria a terceira série, porém, seria facultativo, seria oferecido para ele a possibilidade dele complementar, nesse caso ele sentisse necessidade deste quarto ano, mas esse quarto ano não fica condicionado à terminalidade. Até porque ele não é obrigatório, né? Ele seria facultativo, conforme a Cristina falou. Isso. Isso, foi isso que eu entendi, mas a gente tem que aguardar aí, né, isso realmente vir em documento. Só complementando, Maite, eu não consegui colocar no chat, eu vou enviar para a Eliane o comunicado 78, que fala já de como vai ser a opção do professor que vai querer ficar com a carga dele somente em aulas presenciais ou em aulas remotas, tá? Eu vou passar depois, vocês verificam uma forma de encaminhar para os professores, tá bom? E aí eles já podem também ler e ir estudando, porque lá vai sanar bastante dúvidas. Tá bom, obrigada, Cristina. Valdemir pediu a palavra. Isso. Algumas dúvidas. Foi definido já o retorno realmente para outubro ou não? Porque esse é um comunicado aqui em Franca, que o Conselho Municipal, uma votação quase totalidade, foi contra o retorno das aulas de 2020. Isso é uma definição do município. Eu não sei como vai ficar a questão do Estado.
E a questão dos alunos que não estão participando de maneira nenhuma. Ao final do ano letivo, eles serão retidos ou serão aprovados automaticamente? Com licença, professor, você pode repetir? Em Franca não quer o retorno ou Franca quer o retorno? Porque eu não ouvi certo. Aqui, ó, tá a notícia aqui da GCN. Por 11 votos a 1, o Conselho Municipal de Educação decidiu aprovar o documento com posição contrária à retomada das aulas em 2020. Acabei de ver aqui no meu zap também. Então, quer dizer, o Conselho Municipal de Educação é contrário a isso. O Estado está falando de voltar agora em outubro. Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa, a maioria avassaladora foi contra o retorno às aulas também, tanto de pais como profissionais. Aí o Estado está falando que vai retornar. Se realmente vier a retornar, ao final do ano letivo, esses alunos que não estão fazendo nenhuma atividade, eles vão ser reprovados ou vão ser aprovados automaticamente? Bom, professor, com relação à primeira parte, é que existe ainda bastante conversa em alguns municípios do estado de São Paulo, as aulas presenciais já tiveram início, e esta questão entre o conselho, para ser resolvida, será entre o conselho e o próprio secretário da Educação. Não é a diretoria de ensino que realiza a discussão, né, com o secretário. Então, isso nós só teremos certeza após o secretário nos informar, né, porque isso é um estudo que ele próprio realiza. Então, eu não tenho como te dar essa resposta, porque não é uma coisa que a diretoria está conduzindo, tá? Então, existe a possibilidade de não voltar? Existe sim. Mas também existe a de voltar. Agora, data precisa, o que vai depender é da saúde. Se Franca continuar no amarelo, né, tem a quantidade aí, o tempo determinado, se cumprir esse tempo, eu acredito que vai voltar depois que fizer a consulta aos pais, porque maior do que conselho é a vontade do pai. A vontade do pai, ela é soberana a tudo, né? Então, se o Estado tiver com dados sobre a questão de pais que queiram que os filhos retomem, né, eu acredito que vai retomar sim, que vai voltar. Mas Franca, por exemplo, vai ser em meados de outubro, se permanecer no amarelo. Então, nós não temos, nós estamos trabalhando o reforço como antecipação. Agora, independente das aulas voltarem presencialmente ou não, o plano de reforço será aplicado, tá? Presencialmente ou não, o plano de reforço será aplicado. Com relação à reprovação dos alunos, não haverá, né? O secretário já deixou bem claro que não haverá reprovação de alunos, né? Então, por isso que o plano de recuperação é um ciclo, ele não se encerra em 2020, né? Para esses alunos que não tiveram condições de efetivarem a aprendizagem em 2020, realizem em 2021. Tá? Retenção não haverá. Ok? Ok, obrigado. Obrigada, Cristina. Eu já coloquei no chat, tá? O comunicado 78. Então, vocês podem ver sobre o retorno, né? Então, tem várias informações de como que vai proceder. Tá joia? Os protocolos e tudo mais. Então, dando continuidade, né? O que pode ser utilizado aí para apoiar, então, esse movimento, né, da recuperação? Então, documento orientador, com indicação de habilidades essenciais de recuperação e aprofundamento, a ser priorizados em cada componente curricular, que estará disponível em setembro, né, igual eu falei, tínhamos a data de hoje, eu não sei se chegará hoje ou não, por isso que eu deixei aí setembro, para não colocar uma data certa, porque a gente não tem a certeza. As aulas do Centro de Mídias,
alinhadas à matriz de habilidades. Os materiais, São Paulo faz escola, PNLD e as sequências didáticas. E aí o diagnóstico da aprendizagem, né? O diagnóstico da aprendizagem que o professor tem aí desde o início do ano, né? Através da ficha 155, da deliberação 155, que é aquela ficha de acompanhamento da entrega dos alunos, né? Da aprendizagem dos alunos, o resultado de avaliações internas que a escola realiza, né? Os simulados, as avaliações que o professor prepara, e o resultado do conselho de classe ano série, né? Que é também um diagnóstico da aprendizagem quando tem no bimestre aquela discussão da aprendizagem dos alunos, ok? Denise, por favor, pode abrir o microfone. Denise pediu a palavra. Vou continuar, depois se você quiser falar. Os demais componentes curriculares, as aulas do Centro de Mídias, focadas em recuperação e aprofundamento, iniciam-se a partir de 3 de outubro. Então, ao longo do mês de setembro e início de outubro, continuarão sendo realizadas as aulas focadas nas habilidades essenciais do terceiro bimestre. Então, isso é importante. O terceiro bimestre, ele está normal, tá? Não tem que parar ele para poder fazer recuperação, né? Estamos aí com as habilidades do terceiro bimestre em curso, né? O professor continua trabalhando. No Centro de Mídias, as aulas que os alunos estão tendo relacionada às habilidades do terceiro bimestre, então isso não vai parar uma coisa para fazer outra. Ao mesmo tempo, o professor estará estudando, tendo formações para realizar a recuperação e aprofundamento, né, em outubro, a partir de outubro. Então, as aulas no Centro de Mídias, focadas em recuperação e aprofundamento, elas só vão iniciar a partir de 3 de outubro. Até lá, o aluno terá aulas das habilidades do terceiro bimestre, porque talvez o professor, mas não está tendo nada lá de recuperação. É por isso que nós estamos hoje tentando deixar o mais claro possível esse movimento, que nesse momento, né, está acontecendo o terceiro bimestre, só que o professor já está estudando para a recuperação, tá? Mas o aluno ele está sendo atendido em cima das habilidades do terceiro bimestre. Tá joia? Pode passar, Eliane, por favor. Então, aqui são as referências, né? Os documentos que nós utilizamos para montar esses slides. O Centro de Mídias, o site do currículo, canais do YouTube, que tem algumas informações, comunicado externo número 60, aquela formação do dia 21, né? Nós pegamos algumas informações de lá, o boletim 27 e o comunicado número 78, que é esse que eu coloquei no chat para vocês. Tá joia? Denise, continua com a mão levantada. Você quer falar? Não sei onde que eu encostei aqui. Não. Ok. Obrigada. E aí, né, eu fui fazendo pausas para ir tirando as dúvidas ao longo da minha parte da apresentação, né, mas a gente tinha deixado também aqui, antes de exemplificarmos o movimento metodológico do programa de recuperação e aprofundamento, quais dúvidas você tem sobre o que apresentamos até agora? Então, vamos aproveitar esse momento para socializar, não fique com dúvidas, né? Se alguém quiser falar, né, tirar alguma dúvida, que aí depois eu vou passar, então, a palavra para o William, para ele continuar. Alguém quer falar, perguntar alguma coisa? Oi, Henrique, pode perguntar. Maite, a respeito você falou do documento orientador que vai chegar, e você falou da avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica vai chegar para todas as disciplinas também ou não? Não, a avaliação diagnóstica dos outros componentes, o professor que terá que fazer. Entendi. Então tá.
tá? Ok. A avaliação virá somente para a língua portuguesa e matemática, né? E aí os demais componentes precisam realizar a sua própria avaliação diagnóstica, baseada nessas habilidades, neste quadro de habilidades que virá. Mais alguma pergunta? Eu vou passar, então, a palavra para o William, né? E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode levantar a mão ou colocar no chat, que a gente vai respondendo, tá? Conforme nós conseguirmos atender. William, eu vou colocar, então, para você aqui. Tá projetando, William? Ainda não. Foi e voltou. Não? Espera aí. Apareceu ou não? Não, ainda não. Tá pensando ainda. Agora vai. Aí. Tá na primeira tela, Maitê. Só um minutinho, que para mim não tá aparecendo aqui ainda. Eu tô meio... Tá girando. Só um minutinho, gente, por favor. Vou parar e começar de novo. Primeira tela. Tá. Não é essa aqui, gente. Eu vou colocar de novo. Tá. Eu vou ver o que está acontecendo. Aí, próximo. Próximo, Eliane. Aí, beleza. Estão me ouvindo? Tá, né? Pessoal, nós pensamos em perpassar aquelas telas que a Ana Joaquina falou, quando falou de entrelaçamento, que falou de outros componentes curriculares, pegou como referência o componente de química. E antes de qualquer coisa, antes de nós olharmos para a habilidade, antes de nós propormos alguma atividade, antes de nós fazermos alguma avaliação, existem alguns passos que é pertinente que o professor realize com esse aluno. Por exemplo, fazer o levantamento do conhecimento prévio, elaboração de perguntas ou experimentos, texto científico, sabe aquele movimento para saber de fato o que o aluno sabe ou não sabe? O que o aluno aprendeu ou não? É meio trabalhoso? É trabalhoso, mas é necessário. Fazer aquela contextualização, que às vezes os termos utilizados não chegou na compreensão do garoto, a necessidade de você contextualizar, trazendo isso para o cotidiano, principalmente em química, às vezes, há a possibilidade de alguns temas você trazer para ações atuais. Então, isso facilita a compreensão do aluno em relação ao tema proposto. Então, isso tudo antes de eu propor uma avaliação ou uma atividade especificamente dita. Ó. O objetivo da aula, analisar se aquela habilidade foi contemplada ou não. Então, quando nós olharmos para uma habilidade, eu vou ver se aquele grupo de alunos,
se aqueles alunos, eles compreenderam na totalidade ou não, se é parcialmente ou não, se há necessidade de eu fazer essa retomada desta habilidade ou não. Então, a ativação inicial é o primeiro pontapé com esses alunos. Próximo, Eliane. Aí o desenvolvimento, depois que eu fiz esse pontapé com os alunos, eu já entendi qual que é o grau da aprendizagem desse grupo de alunos que eu tenho. O que eu vou fazer? É o desenvolvimento dessa atividade, com estratégias para a organização do tempo, espaço. Se estiver presencial, eu vou propor uma atividade ao qual o aluno vai estar presencial. Se estiver ainda online, eu vou propor uma atividade, uma ação que venha atender a situação desse aluno online. E se estiver no período online, mas o aluno não tem acesso aos meios de comunicação, eu tenho que propor uma atividade que também contemple esse garoto que não tem acesso aos meios de comunicação, por exemplo. Se ele não tem internet, eu tenho que ter um plano B para poder montar uma atividade ou um texto de apoio para que venha facilitar a compreensão desse aluno e essa retomada para que ele possa fazer um desenvolvimento daquilo que está sendo proposto, com comanda clara, com intervenções pedagógicas. Então, se a minha atividade que eu proponho, seja ela presencial ou não, se a comanda da minha atividade não estiver clara, às vezes o professor vai falar, mas ele está falando de comanda clara, mas isso é fácil. Colegas, às vezes para nós, enquanto especialistas de química, física, biologia e ciências, pode estar claro para nós, mas às vezes para o garoto não está claro. Então, há necessidade dessa comanda ser uma comanda de modo com que o aluno consiga, por meio de um texto, por meio de um vídeo, ele desenvolver aquela atividade proposta. Certo? Próximo, Eliane. Deu uma travadinha aí? Então, as nossas comandas das nossas atividades precisam estar claras e simples. Eliane, travou? Aí, finalizando. Depois que eu fiz aquele levantamento de conhecimento prévio, depois que eu já defini qual que é a atividade que eu vou utilizar, eu vou finalizar esse momento. De que jeito? Uma sistematização dos objetos de conhecimento aprendido. Quando o menino entregou a atividade, eu tenho que dar uma devolutiva para ele, certo? Se aquele grupo acertou ou não, se eles apresentam dificuldade, às vezes, no processo. Em química, eles pegaram como referência a atividade do primeiro ano, aquilo que a Ana Joaquina apresentou lá naquela formação, do primeiro ano do ensino médio, que foi aquela situação de aprendizagem que fala da produção do etanol. Então, o exemplo qual utilizado por ela foi um exemplo feliz, que falava de transformações químicas, que no qual perpassava por vários anos séries. Então, era uma habilidade comum, de fácil compreensão, que estava presente no primeiro ano fundamental, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até o ensino médio. Então, era uma habilidade que, se houvesse necessidade do professor retomar aquela atividade ou habilidade do ano seguinte, pelo meio da redação da habilidade, falar, já entendi qual que é a sacada da questão aqui, ó. Eu preciso retomar aquele mesmo exercício? Não, eu posso pensar num exercício diferente, uma proposta diferente, mas que venha retomar aquela habilidade para ver como que esse aluno deslanche. Então, veja bem, ó, a verificação do objeto, do objetivo da aula e pontos de atenção para encadeamento das próximas aulas. Espera-se que os estudantes reconheçam a ocorrência das transformações químicas na etapa de fermentação, porque foi o exemplo selecionado pela Ana Joaquina na ocasião, na qual o melaço é transformado em etanol, 14%, e a ocorrência da transformação física na etapa de destilação, onde ocorre diminuição da quantidade de água no etanol. Propõe a correção e socialização por meio dos registros produzidos pelos alunos, fazendo as intervenções necessárias para contribuir com o desenvolvimento das habilidades. Faltou um S ali, das habilidades, certo? Então, veja bem, pode ir para a próxima. Quando o professor já tem em mente qual que é esta habilidade que ele vai tratar, que ele vai trabalhar, fica mais fácil ele saber qual atividade, qual conteúdo, qual objeto de conhecimento que ele vai precisar fazer uma investida.
Então, dentro do que nós já falamos, tem 2 pontos importantes aqui, ó. Essas nomenclaturas novas, né? Habilidades essenciais e habilidade de suporte. O que seria essa habilidade essencial? É uma habilidade onde o aluno deve aprender para seguir a trajetória para o próximo ano série. Então, essa habilidade é essencial. Então, vamos ver. É uma habilidade de extrema importância que eu preciso trabalhar ela para que o menino possa prosseguir para o ano seguinte. Então, precisa chamar de habilidade essencial. Aí o exemplo. Reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia. Pode acontecer de, no documento orientador, a habilidade essencial elencada para o ano série não seja a mesma da fragilidade ou dificuldade dos seus alunos? Pode acontecer. Por quê? Esta habilidade essencial do documento orientador é uma habilidade geral do Estado. Então, pode acontecer que os seus garotos não tenham essa dificuldade nessa habilidade de ocorrência de transformações químicas no dia a dia do sistema produtivo. Aí faz com que eu conheça a minha turma, eu sei qual habilidade que eu preciso tratar, qual habilidade que eu tenho que olhar, e eu sabendo qual que é a minha habilidade essencial, eu preciso saber qual que é a habilidade de suporte, qual que é a habilidade anterior que vai embasar o trabalho dessa essencial. O que seria essa habilidade de suporte? Consiste em habilidades que devem ser retomadas de anos sérios anteriores para desenvolver a habilidade essencial, aquela habilidade que foi elencada por você, do ano sério em que o estudante se encontra. No caso, neste exemplo aqui, foi elencada a habilidade de suporte, a habilidade do 9º ano. Mas foi como, até na fala da Maitê, pode acontecer da minha habilidade essencial. A minha habilidade de suporte ser uma habilidade do próprio ano sério? Pode sim. Depende do tema, depende da habilidade em questão. Então, no caso aqui, a habilidade de suporte é a habilidade do 9º ano, que tem a seguinte redação: identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas, não dá para ler ali. Porque pegou o código e repetiu ali. Entre as suas massas. Identificar, e aí vai repetir o texto novamente. Então, a habilidade de suporte em questão aqui seria uma habilidade lá do 9º ano. Como essa habilidade foi trabalhada lá? Como foi proposto o exercício ou objeto de conhecimento para aluno lá no 9º ano? A necessidade de, na hora que eu estiver planejando a minha atividade, eu retome esta habilidade lá do 9º e vejo como foi o objeto de conhecimento, como foi a abordagem. Se lá foi um texto, eu vou propor o quê? Um vídeo. Eu vou fazer um entrelaçamento nos materiais, nas minhas sequências didáticas. Se lá foi proposto um vídeo, eu vou propor uma atividade experimental, uma atividade possível de ser realizada. Vocês entendem? De modo com que eu possa retomar a habilidade e fazer com que o garoto avance. Pode ir para a próxima. Depois eu abro um momentinho para vocês falarem um pouquinho. Aí tem aquele quadro que vocês já viram, né? Que é transformações químicas na natureza no sistema produtivo. A habilidade essencial é aquela de química, reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia no sistema produtivo. O objeto de conhecimento, transformações químicas na natureza no sistema produtivo. A habilidade de suporte é aquela habilidade do 9º ano. E a relação com o material regular. Então, veja, bom, a relação, o que é? É o caderno do aluno, da primeira série, volume 1, atividade 1. Isso é onde está aquela minha habilidade essencial. Por meio dela, eu vou fazer o entrelaçamento dos materiais a serem utilizados. Pode ir para a próxima. Esse entrelaçamento aqui, ela utilizou o material São Paulo Faz Escola, o PNLD, o Centro de Mídias, vídeo-aula, textos extras, exercícios selecionados específicos para tratar daquele tema, site, jogos. Então, esse entrelaçamento é um movimento a qual o professor vai fazer em todo o processo, em todos os materiais possíveis para tratar aquela deficiência ou aquela lacuna. Próximo, por gentileza. William. Oi, Oi, só um minutinho. Oi, só uma coisinha. Eu sei que você está
apressadinho aí com o tempo, mas para mim, por exemplo, ficou 2 lacunas. Volta o slide eu sei que vocês já estão no final na referência, eu quero dar tempo aos professores, mas nós temos que lembrar 2 coisas que precisa ficar bem claro, que para realizar o entrelaçamento, o que é o entrelaçamento? Nada tem mais biologia, viu, Cristina? Oi? Tá. Porque tem biologia não tem problema. Tá, mas depois, se não der tempo, a gente deixa para a próxima aula. É melhor tirar as dúvidas do que fazer correndo e depois ainda ficar com dúvidas, né? É o seguinte, para acontecer esse entrelaçamento, o que vai unir? O que eu tenho que ver? Eu acho, para mim, pelo menos, aí ficou uma lacuna. Eu vou olhar o que eu vou observar, o que vai unir todos esses materiais? O código alfanumérico da habilidade. Então, eu pego o código alfanumérico da habilidade, o código que foi colocado lá na matriz de habilidades essenciais, e vou buscar ele em qualquer um destes materiais aí. Eu posso usar, enquanto professor, qualquer um para dar habilidade para o meu aluno? Eu posso oferecer? Sim, eu posso, qualquer um. Eu posso não, por exemplo, eu não me identifiquei enquanto professor com nenhuma atividade colocada nestes materiais. Eu posso buscar uma outra atividade que contemple habilidade? Sim, eu posso. Só que o que eu não posso perder de vista é a habilidade. Então, a partir do código alfanumérico que eu tenho, eu vou procurar nestes materiais qual a atividade que é mais adequada ao meu grupo de alunos. Não, eu acho que nenhuma das atividades postas nestes materiais vem de encontro à realidade da minha turma. Eu posso procurar em outro? Pode. Eu só não posso esquecer que a habilidade que está sendo colocada no quadro de habilidades essenciais, ela estará presente nos materiais e nas avaliações externas. Então, ao passo que eu distancio muito dessas habilidades, que eu busco atividades que não contemplem essas atividades, eu estou distanciando daquilo que vai ser avaliado pelo governo estadual e pelo governo federal. Lembrando também, como é que eu localizo as atividades suportes dentro do código alfanumérico? É aquilo que na aula passada, na TPC passada, eu coloquei para vocês. É aquele primeiro par de números, né, que indica se a habilidade ela trata apenas daquele ano, ou se ela é de um ciclo, ou se a habilidade é de um grupo. Então, se tem lá 07, por exemplo, ela é uma habilidade só daquele ano. Então, talvez a habilidade esteja em um bimestre anterior. Se lá no código alfanumérico está, por exemplo, 69, o primeiro par de números está 69, significa que aquela habilidade ela é do 6º ao 9º ano. Então, se o meu aluno está no 9º ano e ele tem defasagem dessa aprendizagem, pode ser que a raiz esteja lá no 6º, ou no 7º, ou no 9º. Como é que vocês vão saber isso? Através da avaliação diagnóstica. Então, o suporte, para eu saber qual que é a habilidade de suporte, eu também vou recorrer ao código alfanumérico. É o código alfanumérico que vai me nortear qual ano está a habilidade de suporte, ou seja, a habilidade que faltou para que o meu aluno tivesse condições de aprender o que está sendo colocado para ele agora. Cristiano. Tá? Oi, William. Eu nem fiz a abordagem do código alfanumérico, que nem todas as habilidades trazem esse código alfanumérico, principalmente no ensino médio, entendeu? O desenvolvimento das habilidades depende do tratamento didático e das intervenções do professor. Por isso que eu foquei nas intervenções e no tratamento didático. Sim, mas também, né? Sim. Tá, é porque você está tratando de química. É porque, como está assim, com
a área toda, né? Eu quis falar sobre a área toda, tá? Eu sei que especificamente química, né, é para o ensino médio, mas às vezes tem coisas que ele não aprendeu em outro componente curricular em anos anteriores. Então é preciso ter essa atenção. Alguém mais queria falar? Não sei se Maite ou... Eu queria só complementar, né? Que eu acho importante o professor ter esse olhar, né, nesse momento da diagnóstica, porque aí se você pega uma habilidade, né, e busca ela, igual a Cristina falou, nos anos anteriores, e prepara uma diagnóstica com atividades relacionadas a essa habilidade referente ao sexto, ao sétimo, né, a anos anteriores, você consegue detectar, né, assim, com uma clareza, assim, vai ajudar muito detectar onde que está ali a defasagem, né? Onde que ele pode pegar esse suporte para desenvolver essencial lá na frente, né? Mais alguma contribuição, Cristina? Não, William, passa a palavra. Não, obrigado. Aqui são as referências da aula do Centro de Mídias, né? O link é onde se encontra essa aula. O São Paulo Faz Escola, o caderno do aluno primeira série, o caderno do aluno nono ano, disponível naquele link, e os materiais São Paulo Faz Escolas, disponível no site do Currículo Paulista. Isso foi a referência para subsidiar essas informações em relação ao componente de química. Passo a palavra para a Eliane. Pessoal, eu penso, nós estamos a 8 minutos de terminar, eu penso que o tratamento didático em si, metodológico que eu tinha preparado, a gente poderia retomar na próxima TPC, para não ficar corrido e não ficar, né, dúvidas e lacunas. Só aproveitar a fala dos colegas para reiterar a importância da sondagem nesse momento, né? Não só nesse momento, a sondagem ela não se faz importante somente para a recuperação, mas a gente acredita que nesse momento de afastamento, de atividades online, tudo mais, essa sondagem ela ainda se faz mais presente, mais importante, para que a gente possa conhecer de fato essas lacunas, para poder fazer esse caminho da habilidade essencial e das habilidades suportes. E aí, a gente se programa aí para a próxima TPC, a gente fazer esse caminho que eu ia fazer com vocês, né? De analisar o que seria essencial, onde a gente encontra esse suporte, quais seriam os suportes. Ah, deixa eu saber! Vai ler televisão na sua casa! Vai ler, vai. Pessoal, vamos desligar o áudio, por gentileza. Por favor. Volta, Eliane. Tá. E aí, a gente, então, poder entender um pouquinho mais esse caminho, como que a gente reflete sobre isso, onde a gente encontra, como que faz todo esse procedimento aí das habilidades suportes e desse roteiro, desse planejamento da recuperação. Fica melhor assim, né? Vocês concordam comigo? William, Maite? Sim, até para ter uns minutinhos, né, para os professores tomar uma água, um cafezinho, para entrar na próxima TPC da EFAP. E se ainda tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou, podemos também aproveitar esses minutinhos para tirar ainda alguma dúvida, sanar, e aí a gente retoma na próxima, porque é daqui 15 dias, mas a gente ainda tem um tempo para começar, né, a recuperação, então dá para retomar. Tem alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma coisa que ainda ficou, que vocês gostariam de perguntar, de comentar? Não? Eu acho que podemos encerrar, né? Só lembrando, antes da gente encerrar a gravação e a nossa reunião,
que os professores que estão assistindo esse vídeo, né, agora no período da tarde, o link para a lista de presença estará disponível na descrição do vídeo. Pessoal, agora da turma da manhã não precisa se preocupar, que o Teams ele faz automaticamente, tá? A lista de presença para nós. Então, apenas os professores que assistirão à tarde ou se tiver algum da noite, o link estará na descrição do vídeo. Então, vocês precisam, por favor, preencher o formulário de presença. Certo? Nós também vamos disponibilizar esse material em PPT, então vai também de biologia. Qualquer dúvida, lá tem meu e-mail, pode entrar em contato comigo, estou à disposição. Quem tem o meu número de WhatsApp, se quiser também só pedir, eu estou à disposição para poder sanar, ajudar e no percurso aí de vocês. Oi, Eliane, já estou colocando no chat, tá, esse material, então vocês depois já podem baixar e também colocaremos a descrição do Drive, onde ele estará, lá no YouTube, depois quando a gente subir o vídeo para o pessoal da tarde e da noite, tá joia? Muito obrigada, viu, gente, pela atenção, qualquer dúvida a gente está à disposição, pode mandar e-mail, pode ligar, né, quem tem nosso contato, para poder sanar as dúvidas que forem surgindo. Tá joia? Obrigado a todos por terem participado, pelos questionamentos, intervenções, obrigado pela participação da Maria Cristina em alguns questionamentos, e na próxima TPC estaremos todos juntos aí para poder trocar mais ideia e experiência do trabalho. Obrigada. Agradecimento especial à professora Maria Rita, né, que está aí fazendo, sim, né, colocamos a tradução no chat, em Libras. Né? Perfeito. Nossa, muito obrigada, Maria Rita, muito obrigada pela sua presença, sempre bem-vinda. Bem colocado. Com certeza. Obrigada, professores. Tenha aí uma continuidade de manhã de ATPC e pertinho do final de semana, né? Bom descanso para nós aí no final de semana e bom trabalho. Obrigado para vocês também, bom trabalho para vocês. Agradeço a atenção que vocês estão dando para a gente, que não é fácil, não. Vocês estão trabalhando muito, viu? Obrigado. Obrigada, Eduardo. Estamos trabalhando juntos, né, Eduardo? É isso aí. E a Maria Rita também, achei muito top, viu, a Libras, viu?